Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 1. Hoje é domingo, 28 de junho. Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. Paulo começa suas cartas aos Coríntios identificando-se como o apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Sua convicção a respeito de quem ele era em relação a Cristo era tão firme que, com poucas exceções, essa era a forma como iniciava suas cartas. Primeira pergunta dessa semana. Leia 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Posteriormente, Romanos, capítulo 1, verso 1. Quais dois aspectos do ministério de Paulo são destacados nesses textos? E depois veja também Gálatas 1, verso 1. Já tomou a sua Bíblia aí? Já está aberta? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Sempre lembrando que no final apresentamos uma resposta sugestiva, mas é importante que você responda as perguntas com as suas próprias palavras. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Agora leio Romanos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E vou aproveitar aqui, já vou ler também Gálatas, capítulo 1. O autor aí da lição sugere que nós leiamos Gálatas capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, com base nessas passagens que acabamos de ler, quais dois aspectos do ministério de Paulo são destacados nesse texto? Vou apresentar a vocês a resposta sugestiva. Paulo foi chamado por Deus e enviado como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo fala sobre seu chamado e apostolado como cumprimento da vontade de Deus. Ele está seguro de que sua vocação não vem de homens, mas de Deus. Assim como Jeremias foi separado desde o ventre materno por um ato de graça divina para anunciar o evangelho de Cristo entre os gentios. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, Paulo se inclui entre aqueles aos quais Cristo apareceu após a ressurreição. Você pode confirmar isso em 1 Coríntios 15, do verso 5 ao verso 7. Poucos versos depois, ele dá a entender que seu chamado para ser um apóstolo decorreu desse encontro com Jesus. 1 Coríntios 15, do verso 9 ao verso 11. O título Apóstolo de Cristo Jesus reúne vários conceitos. Antes de tudo, traz a ideia de alguém a quem Jesus envia. No entanto, Paulo também usa essa expressão para se identificar como servo de Cristo e como pregador e mestre. Na pregação e no ensino paulinos, Cristo está sempre em evidência. Em resumo, meu irmão, minha irmã, Paulo é um apóstolo de Jesus. Cristo não é apenas o centro do apostolado de Paulo, é o centro de sua vida. Seus pensamentos e afeições estavam cheios da presença de Cristo. Prova disso é que ele menciona Jesus repetidamente nas sessões introdutórias de 1 Coríntios. Saudações e ações de graças, 9 vezes e 9 versos em 9 versos. Paulo amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de pensar nele e falar sobre ele.
Seu desejo era compartilhar Jesus com aqueles que estavam sob seus cuidados, a fim de que a vida deles também estivesse centrada em Cristo. Enquanto Paulo foi chamado para ser apóstolo, eles foram chamados para ser seguidores fiéis de Jesus, conforme a vocação que o Senhor lhe concedeu. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Qual é o seu chamado? E como você sabe que essa é a sua vocação? Se você acha que não tem um chamado, o que pode estar errado na sua caminhada com Deus? Reflita e responda às perguntas. Amanhã estudaremos de Atenas a Corinto. Eu fico por aqui e, se Deus permitir, nos encontramos amanhã novamente. Até lá, um forte abraço, paz e graça.